Presta atenção nessa fala de um advogado de defesa. Se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Ou a faca não estava na gaveta, ou Jason Pritchard viu a faca. Se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, segue que Jason Pritchard não viu a faca. Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Mas todos nós sabemos que o martelo não estava no celeiro. Portanto, senhoras e senhores do júri, meu cliente é inocente. Você aí que está começando esse curso de lógica formal, você conseguiria determinar a partir só disso que eu falei aqui agora, se essa proposição que o advogado de defesa falou, ela é verdadeira? É isso que a gente vai estudar hoje através da introdução à lógica formal. Eu espero que você goste e preste muita atenção. Começa a aula com papel e caneta, porque é muito importante você fazer anotações para você não esquecer depois. E vamos logo para a aula que vai ser lá no computador. Para a gente determinar se essa proposição geral do advogado é verdadeira ou falsa, seria muito melhor se a gente reescrevesse essa sentença inteira aqui em uma notação lógica formal, que agora a gente vai aprender hoje aqui nessa videoaula. Essa lógica formal que eu estou falando, ela é muito útil para a gente organizar a nossa maneira de pensar e ser mais eficiente na resolução de problemas. Essa lógica formal ela tem também uma aplicação extremamente importante na ciência da computação. No futuro, a gente vai usar muito essa lógica formal e esses conceitos em circuitos lógicos, que são a base da ciência da computação, dos circuitos lógicos, das portas lógicas. Então, por enquanto, vamos deixar essa sentença de lado e no final da aula a gente volta para ela, beleza? Então vamos lá. Para a gente começar, eu acho fundamental a gente entender um pouco o que é uma proposição. Bom, proposição é uma sentença que a gente pode atribuir apenas dois valores lógicos, e o que eu quero dizer é, uma proposição é uma sentença que pode ser atribuída tanto verdadeiro como falso, e apenas isso. Uma proposição de verdade, que é realmente uma proposição, é ou verdadeira ou falsa. E repare que eu falei ou antes de falar verdadeira, por quê? Porque é exclusivamente ou verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser verdadeira, é falsa, não pode ser ambígua, não pode estar aqui no meio do caminho, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Tendo como base o que eu falei, eu trouxe algumas sentenças aqui para a gente determinar o que é e o que não é uma proposição nesse caso. Então a letra A, ela diz assim, 10 é menor do que 7. Todo mundo sabe que o número 10 ele é maior do que 7, não é menor do que 7. Não importa se está errado ou se é verdadeiro. O que importa é, a sentença está clara no que se diz respeito ao que ela está falando? Por exemplo, 10 é menor do que 7. Está bem claro aqui que está falando do número 10 e aqui do número 7. Essa proposição aqui é falsa. A gente conseguiu atribuir um valor lógico a ela. 10 não é menor do que 7. 10 é maior do que 7. Para a gente acostumar, a gente não vai falar que é falso dizendo outra proposição. Por exemplo, se eu falo para você que 10 é menor do que 7, a gente não vai falar falso porque 10 é maior do que 7. A gente vai falar que é falso porque 10 não é menor do que 7. Esse 10 é maior do que 7 a gente deixa de lado. A gente só está trabalhando aqui com a proposição. Então 10 é menor do que 7? Falso. 10 não é menor do que 7. Cheyenne é a capital do estado americano de Wyoming. Bom, essa aqui, na verdade, eu não sei, não conheço esse estado de Wyoming, mas essa sentença aqui, ela está sendo bem clara no que ela quer dizer. Ela quer dizer que Cheyenne é a capital do estado americano de Wyoming. Ela não está perguntando isso, ela está afirmando isso. A gente só pode determinar que é verdadeiro ou falso, que é uma proposição, quando a sentença está afirmando alguma coisa, quando tem um ponto final. Beleza? Por mais que eu não saiba se Cheyenne é a capital do estado americano de Wyoming, eu sei que essa sentença ou é verdadeira ou é falsa. É um dos dois, mas eu não sei. Letra C. Ela é muito talentosa. Essa aqui vai pegar um pouco. Por quê? Porque ela é um pronome que está muito vago aqui nessa sentença. Quem é ela? Se eu falasse que Maria é muito talentosa, aí sim a gente podia determinar que essa sentença ou é verdadeira ou é falsa. Entretanto, a sentença está trazendo aqui para a gente o pronome ela. Quem é ela? Então a sentença está vaga. Ela não está especificado
entendeu? Aí você pode me falar assim, mas Maria também não está especificada, eu não sei quem é Maria. Mas você concorda comigo que se eu falar que Maria é muito talentosa, eu estou especificando que é a Maria, não ela. Ela fica muito vago, ela não está especificado. Portanto, a letra C não é uma proposição. Com proposições nós temos aqui a letra A, a letra B, e vamos ver se a letra D é uma proposição. Existem outras formas de vida em outros planetas do universo. Como podemos ver aqui, ainda assim é uma afirmação e ela está bem clara no que ela quer dizer. Existem outras formas de vida em outros planetas do universo. Portanto, essa sentença daqui, ela é uma proposição também. Então, a letra D é uma proposição. A gente pode atribuir aqui ou verdadeiro ou falso. Era isso que vocês precisavam saber de proposições. Lembrando que proposições são sentenças que afirmam algo e que não são vagas, como esse exemplo aqui, que são muito claras no que elas querem dizer. 10 é menor do que 7? Falso. 10 é maior do que 7. Entretanto, lembre-se do que eu disse. A gente não diz que uma proposição é falsa fazendo outra proposição. A gente já bota isso na cabeça de vocês. A gente fala que uma proposição é falsa desse jeito aqui. 10 é menor do que 7. A gente sabe que é falso. Por quê? 10 não é menor do que 7. Se eu falasse que é falso porque 10 é maior do que 7, a gente estaria falando que é falso jogando outra proposição. Outro tópico importante é o tópico de conectivos e valores lógicos. Naquela sentença, naquela proposição do advogado, repara que a gente tem diversos conectivos para as frases aqui, para as proposições. Como, por exemplo, o conectivo ou, o conectivo e. Eu tenho certeza que vai ter um conectivo e aqui em algum lugar. E. Vamos falar deles aqui por enquanto. Esses conectivos, eles são responsáveis por ligar as frases. Eu até coloquei aqui para vocês o conectivo e na notação formal. O e, ele é representado por esse conectivo aqui, e ele também é chamado de conjunção. O ou, ele é esse conectivo aqui, só que para baixo. É um V, é um Vzinho. E esse ou também é chamado de disjunção. Com esses dois conectivos apenas, a gente consegue formar diversas frases. Eu peguei uma proposição aqui. Elefantes são grandes. É uma proposição? Sim, ele está afirmando aqui. Elefantes são grandes. Cabe a nós agora determinar se essa frase aqui ela é verdadeira, se essa proposição é verdadeira, ou se essa proposição é falsa. Todos nós sabemos que elefantes são realmente grandes, então essa proposição aqui ela é verdadeira. Então temos uma proposição aqui que é verdadeira. E eu também trouxe outra proposição. Bolas de futebol são redondas. Também é uma proposição. Ela é muito clara no que ela quer dizer. Bolas de futebol são redondas, ponto. Cabe a nós agora determinar se essa proposição é verdadeira ou falsa. Todos nós sabemos que a proposição é verdadeira. Bolas de futebol são realmente redondas. Agora, se a gente quisesse unir essas duas frases, a gente podia unir elas com qualquer um desses dois conectivos. Eu tenho uma proposição isolada aqui, vou chamar essa proposição aqui de proposição A, e eu também tenho outra proposição isolada aqui, que eu vou chamar de B. Se a gente quisesse juntar essas duas proposições em uma proposição só, a gente podia ligar elas com o conectivo de conjunção ou um conectivo de disjunção. Vamos unir elas através da conjunção. Tenho as duas proposições aqui e eu quero unir elas através da conjunção. Beleza, unir. O que acontece agora? Agora eu tenho uma proposição só, eu juntei duas proposições através desses conectivos. Então, esses conectivos, gente, eles são responsáveis por unir proposições, por estabelecer relações lógicas entre uma proposição e outra proposição. Nesse caso aqui, eu tenho uma proposição só. Elefantes são grandes, e nesse caso aqui é uma conjunção, e bolas de futebol são redondas. Então, elefantes são grandes e bolas de futebol são redondas. Se eu quisesse agora unir essas duas proposições em uma só, eu podia unir através do conectivo ou da disjunção. Eu podia falar assim, elefantes são grandes ou bolas de futebol são redondas. Vamos pegar a conjunção agora, vamos voltar na conjunção e vamos falar assim. Vamos determinar o valor lógico da proposição final aqui, que é a união dessas duas proposições.
Lembrem que essa proposição é a letra A, essa proposição é a letra B. A proposição A, ela é verdadeira. Elefantes são grandes. Então, o valor lógico, ele é verdadeiro. A proposição B, ela também é verdadeira, porque bolas de futebol são realmente redondas. Então, aqui é verdadeiro. Para a proposição final ser verdadeira, as duas proposições menores, elas também têm que ser verdadeiras. Vamos pensar isso de outro jeito. Se eu falar assim para você, elefantes são grandes e bolas de futebol são redondas, o que você falaria dessa proposição para mim? Você consideraria ela como verdadeira ou como falsa? Se eu falasse desse jeito, presta atenção. Elefantes são grandes e bolas de futebol são redondas. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu verdadeiro, você está correto. Na conjunção, para a proposição final ser verdadeira, as duas proposições menores ou mais proposições, elas têm que ser verdadeiras também. Nesse caso aqui, a A é verdadeira e a B é verdadeira. Tendo como base isso, a gente pode fazer uma tabela que a gente chama de tabela verdade. E essa tabela, ela guarda todos os valores lógicos possíveis das proposições e da união das proposições com conectivos lógicos. Então, eu criei uma tabela aqui. Essa tabela aqui, a gente vai guardar as duas proposições, a proposição A e a proposição B. Na verdade, teria que ter outra tabela aqui. E aqui a gente vai colocar a proposição final. A gente vai colocar aqui, vou até escrever final. E nessa parte aqui, a gente vai colocar a proposição final, que é A e B. Lembra que essa aqui é a proposição dos elefantes e essa aqui é a proposição da bola. A gente sabe que elefantes são grandes e bolas de futebol são realmente redondas. A gente sabe que também a proposição final A e B, ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque elefantes são grandes e bolas de futebol são redondas. Se por algum acaso a proposição A fosse falsa, se elefantes por acaso não fossem grandes, se elefantes fossem pequenos, e a letra B continuasse verdadeira, qual que você acha que seria o valor final da proposição final A e B? Lembre-se que elefantes não são mais grandes, mas bolas de futebol continuam sendo redondas. Então, olha, vou falar a frase final para vocês e vocês vão me dizer qual que é o valor lógico final dessa proposição. Ó, elefantes não são grandes e bolas de futebol são redondas. Repara que quando a gente está na conjunção, para a proposição final ser verdade, tanto A quanto B, eles precisam possuir um valor lógico verdadeiro. V ou 1. Para A e B ser verdadeiro, para essa proposição final, tanto A quanto B tem que ser verdadeiro. Então, se eu tenho A falso e B verdadeiro, não importa. A minha proposição final vai ser falsa. Se porventura o meu B é falso e o meu A é verdadeiro, tanto faz também. A minha proposição final é falsa. Não importa se A é falso ou se B é falso. Se qualquer um deles for falso ou os dois forem falsos, a minha proposição final é falsa também. Agora vamos fazer a tabela verdade da disjunção. Beleza, tem uma tabela verdade agora, só que da disjunção. Proposição A continua sendo a mesma. A gente está analisando as mesmas proposições. Elefantes são grandes. Nós sabemos que é verdadeira essa afirmação, se a gente considerar a frase inicial. Letra B. Bolas de futebol são redondas. A gente sabe que é verdade. Agora estamos aqui na proposição final. Vou falar ela aqui para vocês e quero que vocês me falem se ela é verdadeira ou falsa. Elefantes são grandes ou bolas de futebol são redondas. Se você respondeu que é verdadeiro, você está correto. Por quê? Ao contrário da conjunção, na disjunção a gente precisa que uma das proposições apenas seja verdadeira. Por quê? Porque eu falo assim, elefantes são grandes ou bolas de futebol são redondas. Se os elefantes, porventura, não fossem grandes, mas as bolas de futebol continuassem sendo redondas, tanto faz, porque o que eu preciso na disjunção é que uma das proposições apenas seja verdadeira. No caso, a letra B é verdadeira, portanto, a proposição final A ou B é verdadeira. Se porventura as bolas de futebol não fossem redondas, mas os elefantes continuassem sendo grandes, também tanto faz. A minha proposição final A ou B, ela requer que apenas uma das proposições seja verdadeira. Então aqui é verdadeiro também. Agora, se os elefantes não fossem grandes e as bolas de futebol não fossem redondas, aí não tem como.
aí nenhuma delas é verdadeira, portanto, a minha proposição final A ou B é falsa. Agora, de maneira rápida, você já teve noção do que é uma conjunção, conectivo E, esse daqui é o E a disjunção, que é o conectivo OU. E agora a gente pode partir para condicional. Agora que vocês já sabem a conjunção e a disjunção, vamos falar um pouco das condicionais, que são muito importantes também. As condicionais podem ser lidas dessa maneira. Se P, então Q. Nesse caso aqui, a proposição P eu determinei que é: passei no teste de economia. A proposição Q eu falei que ela é: vou ao cinema sexta-feira. Repara que essas proposições podem ser tratadas de maneira isolada. Se eu falasse assim: passei no teste de economia, verdadeiro ou falso? Ou eu passei ou eu não passei. E se eu falar na proposição Q, vou ao cinema sexta-feira, ou eu vou ao cinema sexta-feira, ou eu não vou ao cinema sexta-feira. Outra forma de juntar essas duas proposições, sem ser o conectivo da disjunção ou o conectivo da conjunção, seria através de condicionais. Como que eu poderia ler essa notação formal aqui? Se passei no teste de economia, então vou ao cinema sexta-feira. Ou também, P condiciona que. Essa primeira proposição aqui da condicional, ela é considerada a proposição antecedente, e essa proposição que vem aqui depois é a proposição consequente, logicamente. E a tabela verdade desse tipo aqui de proposições, ela não é tão óbvia quanto as outras. O que eu quero dizer? Montei aqui a tabela verdade da condicional. Então, a gente tem aqui a proposição P e a proposição Q. Se eu falasse para você, se eu chegasse para você na rua e falasse desse jeito aqui: se eu passar no teste de economia, eu vou ao cinema sexta-feira. E você souber depois que eu passei no teste de economia, qual seria a implicação lógica que você pensaria que eu iria fazer depois? Que eu iria ao cinema sexta-feira. Se eu passei no teste de economia, eu vou ao cinema sexta-feira. Só que eu posso ter mentido. Eu posso falar que se eu passar no teste de economia, eu vou ao cinema sexta-feira, mas eu posso passar no teste de economia e não ir no cinema sexta-feira. Então, tem diversas possibilidades para cada proposição aqui. Se o que eu falei for verdade, se eu realmente passar no teste de economia, aqui eu vou estar usando a representação de V como sendo 1 para dar uma variada. Se eu passar no teste de economia e eu realmente for no cinema sexta-feira. Agora, presta atenção aqui. Se eu passar no teste de economia, então vou ao cinema sexta-feira. Se as duas coisas acontecerem, se eu passar e se eu for ao cinema, qual que você acha que seria o valor lógico da proposição final? Nesse caso, seria verdadeiro, porque eu realmente passei no teste e fui ao cinema. Agora, vou colocar aqui por último: se eu não passar no teste de economia, então você acharia que eu não iria ao cinema sexta-feira, correto? Mas eu posso ir no cinema sexta-feira, mesmo não tendo passado no teste de economia. Ok? Mas vamos supor que eu não passei no teste de economia e eu não fui no cinema sexta-feira. Qual que você acha que seria o valor lógico da proposição final? Se você respondeu verdadeiro, você está correto. Mas por que a proposição final é verdadeira, sendo que nos outros casos aqui, quando os dois eram falsos, independente se é a conjunção ou a disjunção, a proposição final ela é falsa? Bom, nesse caso aqui, a gente está falando de condicionais. Eu realmente cumpri o que eu falei. Se eu não passei no teste de economia e não fui no cinema sexta-feira, o que eu falei, então, é verdade. Se eu passar no teste de economia, então eu vou ao cinema sexta-feira. Eu não passei e eu não fui no cinema. Então, o que eu falei realmente foi verdade. Eu cumpri com o que eu falei. Vamos para outra situação aqui. Eu passei no teste de economia, entretanto, eu não fui no cinema sexta-feira. Qual que você acha que seria o valor lógico dessa proposição final aqui? Se P, então Q. Se você respondeu falso, você está correto. Por quê? Porque eu não cumpri com o que eu disse. Essa primeira proposição aqui, se ela acontecer na condicional, a segunda proposição, para a proposição final ser verdadeira, ela tem que acontecer. Então, se essa proposição acontecer
e eu quero que essa condição final aqui seja verdadeira, a segunda tem que acontecer. Nesse caso aqui, aconteceu só a primeira proposição, a segunda não aconteceu. Então, o valor resultante da proposição final é 0. Vamos para a próxima combinação que pode ser feita. Eu não passei no teste de economia, entretanto, eu fui no cinema sexta-feira. Qual que você acha que seria o valor lógico dessa proposição aqui? Se você respondeu verdadeiro, você está correto. Por quê? A segunda proposição, ela não depende exclusivamente da primeira na condicional. Agora, se a primeira acontecer, se eu quiser que essa proposição final seja verdadeira, então a segunda também tem que acontecer, tá bom? Se a primeira acontecer e a segunda não acontecer, a proposição final é falsa. A gente vai ver isso com mais detalhes na lei de Morgan, ok? Mais para frente, mas por enquanto é isso que vocês precisam saber. Então, nesse caso aqui, a primeira não aconteceu, eu não passei no teste de economia, entretanto eu fui no cinema sexta-feira. Então, a proposição final, se P, então Q, ela também é verdadeira. A partir disso que a gente falou aqui agora, a gente pode determinar que, por convenção, P e Q só vai ser verdadeira quando a primeira proposição é falsa, nesses dois casos aqui, então a primeira proposição foi falsa. Por exemplo, a minha primeira é falsa aqui, aí a segunda é verdadeira. Independentemente da segunda, vai ser verdadeira. Nesses dois casos aqui, ó, que foi falso, não importa o valor da segunda proposição. A proposição final vai ser verdadeira. A proposição final vai ser verdadeira também quando a primeira proposição for verdadeira e quando a segunda proposição também for verdadeira. Ela só vai ser falsa quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Agora nós temos o outro lado da moeda. Por quê? Vamos falar agora de bicondicional. Só para deixar claro, a bicondicional ela não é um conectivo fundamental. O conectivo da bicondicional é esse daqui. Nossa, ficou horrível. Calma aí, deixa eu ver se tem algum tipo de seta aqui que tem dois... que vai e que volta, acho que não tem. Mas a bicondicional, ela pode ser representada dessa maneira aqui. Lembre-se aqui que as letras não importam. Por convenção, aqui no Brasil, a gente usa P e Q. Nos Estados Unidos, na Índia e em outros lugares, se eu não me engano, eles costumam usar mais A e B. Eu não tenho certeza, tá bom? Mas aqui no Brasil, por exemplo, nas faculdades, usa-se P e Q. No geral é P, Q, R e S, tá bom? Mas nesse caso aqui só tem P e Q. Mas pode ser qualquer letra aqui do alfabeto, tá bom? A gente só está representando uma proposição com uma letra. E o que é a bicondicional? Essa bicondicional, ela é uma abreviação de outra proposição que eu vou mostrar para vocês depois. Na bicondicional, a gente lê essa proposição dessa maneira. P, se e somente se, que. O que eu quero dizer é, representei P aqui como sendo uma proposição vai chover e que o céu está nublado. A gente podia ler dessa maneira. Vai chover se e somente se o céu está nublado. Então, essa proposição aqui, ela é a mesma coisa que se P, então que, se que, então P. A bicondicional, ela é um vai e volta. Então, a bicondicional aqui na tabela verdade, ela só vai ser verdade quando as duas proposições iniciais forem iguais. O que eu quero dizer é, quais são os dois casos que as duas proposições são iguais? Quando elas são verdadeiras e quando elas são falsas. Então, as duas aqui são verdadeiras, então a proposição final vai ser verdadeira. As duas são falsas, a proposição final vai ser verdadeira também. Nos outros casos, por exemplo, 1 e 0 e 0 e 1, a proposição final vai ser falsa. Então, nesse caso aqui, se P acontecer, se eu quiser que essa proposição final seja verdadeira, a proposição que ela tem que obrigatoriamente acontecer para a proposição final ser verdadeira. Agora, se eu também quiser que essa proposição final seja verdadeira e se P não acontecer, que também não pode acontecer. Aí sim, a proposição final vai ser verdadeira. Esses conectivos que a gente viu até agora, tanto da conjunção quanto da disjunção ou da condicional, são considerados conectivos
binários. Por quê? Porque esses conectivos aqui, eles juntam duas proposições. Existe outro tipo de conectivo que a gente chama de conectivo unário. Esses conectivos unários, eles agem em uma expressão só, em uma proposição só. Por exemplo, se eu tiver uma proposição A e quiser explicar para vocês a respeito de conectivos unários, eu podia citar aqui a negação. A negação, ela é um conectivo lógico unário. E esse conectivo unário aqui de negação, ele pode ser representado tanto como o tiozinho aqui, como esse apóstrofo aqui, essa linha. Ambos eles são lidos como não a, não proposição. Então lembre-se, um conectivo unário a gente aplica em uma expressão para produzir outra expressão. Então na tabela verdade aqui, ó, vou fazer até com a própria caneta aqui mesmo, eu tenho a proposição a. E eu quero aplicar o conectivo unário nessa expressão a. Recomendo vocês usarem mais o tiozinho aqui, porque é mais comum, tá bom? Então, eu tenho aqui não há. Quais são os possíveis valores lógicos de a? Verdadeiro ou falso? O conectivo unário, ele vai agir na primeira expressão e vai produzir outra expressão, ao contrário desses conectivos aqui que juntam as duas proposições. Então, o conectivo não, ele inverte o valor lógico da proposição anterior. O que eu quero dizer é, se essa proposição aqui é verdadeira, então essa proposição gerada pelo conectivo unário vai ser falsa. Caso essa primeira proposição seja falsa, o valor lógico gerado pelo conectivo unário vai ser verdadeiro. Esse termo aqui que eu usei de conectivo unário, ele parece meio contraditório, né? Porque não está conectando duas coisas. Ele está aplicando uma operação em uma proposição e gerando outra proposição para a gente. Então, a gente pode chamar esse conectivo, entre aspas, unário, tanto como conectivo unário, né, que é mais comum em texto de computação, quanto a gente pode chamar de operação unária, que fica melhor, né, que é mais tratado em livros de matemática. Bom, galera, era isso que vocês precisavam saber a respeito dos conectivos, dos valores lógicos. Reparem que em uma aula só vocês aprenderam conectivos de conjunção, de junção, vocês aprenderam as condicionais, as bicondicionais, conectivos unários ou operações unárias e proposições. Então vocês já tiveram um grande avanço nessa parte aí de lógica formal. Voltando, não sei se vocês lembram da primeira proposição geral aqui que eu falei no início da aula, vamos tentar transformar essa proposição em notação lógica formal? É o seguinte, gente, eu acho que isso aqui vai ficar extremamente grande. Só de ver por cima aqui, eu não li o texto ainda, tá bom? Se vocês quiserem ficar até o final, eu vou começar a resolver aqui agora junto com vocês, tá bom? Eu não tenho nada planejado, eu só separei cada frase aqui do advogado em uma proposição separada, beleza? Se você quiser já ir para a próxima aula, tá tudo certo, tá bom? Você já tem os conhecimentos necessários para passar, para seguir adiante. Mas se você está curioso para saber como que eu vou desenvolver essa sentença aqui do advogado para uma lógica formal, fica até o final, beleza? É isso, para quem vai sair, até a próxima, e para quem ficar, vambora. Então é o seguinte, vamos ler aqui com calma, com muita calma mesmo, porque é uma sentença enorme, uma proposição enorme. Vamos lá. Se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Reparem que a gente tem uma proposição aqui já. A gente vai usar aqui, no caso, a condicional, né? Reparou que tem um se, já sabe que é o condicional, tá bom? Não teve um se, somente se, então a gente sabe que está tratando aqui de uma condicional normal. Então, olha aqui. Se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Eu separei as proposições dessa maneira aqui, ó. Meu cliente é culpado, a faca estava na gaveta. Vamos escrever aqui. Se meu cliente fosse culpado, senhores júris, a faca estava na gaveta. Então não precisa mudar
nada dessa proposição aqui, tá bom? Então a gente tem a nossa primeira proposição, que é essa daqui. Vamos apagar aqui, vamos pro próximo. Estamos aqui, ó. Ou a faca estava na gaveta, ou Jason Pritchard viu a faca. Como você aqui ficou até o final, eu vou explicar uma coisa para vocês, porque essa parte aqui a gente não aprendeu ainda, tá bom? Esse primeiro ou aqui, ó, ele foi colocado propositalmente. Se a gente falasse aqui que a faca estava na gaveta ou Jason Pritchard viu a faca, a gente estava falando de uma disjunção normal. Entretanto, essa disjunção aqui é diferente, é uma disjunção exclusiva. Por quê? Ou a faca estava na gaveta, ou o cara que viu a faca. Não pode ser os dois ao mesmo tempo, que nem a gente tinha visto na disjunção. Então, isso aqui a gente chama de um ou exclusivo, tá bom? Quando os dois são iguais, quando as duas proposições são iguais, a proposição final, ela é falsa, tá bom? Ela só vai ser verdadeira quando a gente tiver uma e somente uma das proposições verdadeira, beleza? Eu vou escrever aqui na notação normal do jeito que a gente aprendeu, ok? Mas na tabela verdade vai ser diferente. Então aqui, ou a faca estava na gaveta, ou o cara viu a faca. Então, é Q ou R. Beleza, a faca estava na gaveta, o cara viu a faca. Ou é um, ou é outro. Mas é exclusivo. Lembre-se disso. Beleza, vamos pro próximo. Se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, segue que Jason Pritchard não viu a faca. Aqui, rapaziada, é o seguinte. Reparem que ele usou outra terminologia. Segue que, ao invés de então. Mas não tem problema, tá? O que importa é que a gente sabe que uma coisa implica na outra. No caso, se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, então o cara não viu a faca. Vamos escrever de novo com a anotação da lógica formal. Vou separar aqui entre primeira e segunda proposição, terceira proposição aqui. Vamos lá, se a faca não estava lá no dia 10 de outubro. Então, ó, a faca não estava lá no dia 10 de outubro. Eu poderia escrever de duas maneiras, né? Eu podia escrever essa proposição aqui, ó. Se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, então Jason Pritchard não viu a faca. A proposição é Jason Pritchard viu a faca. Nesse caso aqui, a gente vai ter que realizar uma operação unária para a gente poder fazer essa proposição aqui, né, ser correta. No caso, a gente vai aplicar o não aqui, R. Isso daqui é a mesma coisa que eu sublinhei aqui. Se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, no caso a proposição S, segue que Jason Pritchard não viu a faca. Aqui eu apliquei o não, porque a proposição R é Jason Pritchard viu a faca. No caso, o que eu estava falando das duas maneiras, é que eu reparei aqui que eu escrevi que a faca não estava lá no dia 10 de outubro. Eu poderia escrever dessa maneira aqui, ó. A faca estava lá no dia 10 de outubro. E aqui embaixo eu aplicasse uma operação unária para negar. Aí eu ia ter duas negações aqui no caso, né? Então, se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, neguei essa frase aqui, ó. Então, Jason Pritchard não viu a faca. Eu acho essa maneira aqui melhor de fazer, tá bom? Vou até escrever aqui de novo. Então, se não S, então Jason Pritchard não é. Beleza, quarta proposição. Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Opa, calma aí, reparem que essa frase aqui, essa sentença é maior do que a gente está acostumado. Mas tudo bem, dá para fazer do mesmo jeito. A gente não precisa necessariamente, em uma proposição final aqui como essa, ter apenas uma proposição desse lado e uma proposição do outro lado. A gente pode ter várias proposições de um lado e várias proposições do outro lado.
essa daqui é o seguinte, eu vou até fazer aqui do lado, depois eu movo lá para baixo. Então, ó, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, ó, a faca estava lá no dia 10 de outubro. Então, se esse, então a faca estava na gaveta, ó, proposição que, e o martelo estava no celeiro. No caso, o martelo estava no celeiro, é a proposição T que eu coloquei. Então, afinal, ficaria desse jeito aqui. E não tem problema ficar desse jeito aqui. E aqui, no final, o advogado chega em um ultimato. A gente tem toda essa gama aqui de proposições antes de ultimato que o advogado deu. Qual que é esse ultimato que ele deu? Ele fala que todos nós sabemos, vou até sublinhar aqui, mas todos nós sabemos que o martelo não estava no celeiro. Portanto, senhoras e senhores do júri, ó, aqui é uma condicional também, tá bom? Então, ó, se o martelo não estava no celeiro, então, aí ele fala aqui, senhoras e senhores do júri, meu cliente é inocente. Ele chega na conclusão dele aqui, ó. Esse daqui é o ultimato do advogado. Vamos ver como que ele chegou nessa conclusão final aqui. Então, olha, ele já deu o valor lógico de uma das proposições aqui, ó. A gente sabe que o martelo não estava no celeiro. Então, cadê? O martelo estava no celeiro. Isso daqui, ó, é falso. A gente sabe agora que o martelo não estava no celeiro, ok? Agora vamos para as outras proposições que estão relacionadas com essa proposição T. No caso, só a proposição 4, né? Que é essa aqui. Se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Então, olha que interessante aqui. A gente sabe que o valor lógico dessa proposição T aqui é falso. Reparem que na condicional aqui, essa proposição S ela está dependendo dessa daqui, né? No caso, se a gente quiser que fosse verdadeira. A gente sabe que o martelo não estava no celeiro, cara. Então, toda essa proposição aqui é falsa. Como que eu sei disso? A gente tem aqui uma conjunção. Lembrem-se que a conjunção requer que os dois lados da moeda, dois lados aqui da proposição final, sejam verdade. E nesse caso aqui, a gente só tem um lado como sendo verdade. Portanto, essa proposição aqui no final é falsa. Reparem bem, eu não estou falando que a proposição que é falsa também. Nem também estou falando que ela é verdadeira. Isso é o que a gente não sabe ainda, tá bom? O que a gente sabe é que essa proposição é falsa, que o T é falso. Portanto, toda essa gama aqui dessa proposição também é falsa, porque o E requer que os dois sejam verdadeiros, beleza? Então, olha, a gente tem a proposição S, ó. Se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então eu tenho outra aqui. Eu tenho outra proposição desse lado. A proposição aqui não aconteceu. Então, a gente sabe que a faca não estava lá no dia 10 de outubro. A gente sabe disso agora, que a faca não estava lá no dia 10 de outubro. Então, a gente sabe aqui, ó, que a faca estava lá no dia 10 de outubro também é falsa. Reparem que eu não comecei realizando aqui a tabela verdade de cima para baixo. Eu nem fiz tabela verdade na realidade, né? Eu comecei aqui através da interpretação que o texto me forneceu. Ele falou aqui no final, e esse ultimato aqui foi joia para a gente conseguir determinar o valor lógico da proposição T. O martelo não estava no celeiro, e agora a gente sabe que a faca não estava lá no dia 10 de outubro. Agora, olha que interessante aqui. Ele fala que se a faca não estava lá no dia 10 de outubro,
Então, o Jason não viu a faca. Aqui a gente sabe agora que é falso. Matamos aqui duas proposições, duas sentenças finais. Vamos para a segunda aqui. Q ou R? Qual que é Q? A faca estava na gaveta. Nesse caso aqui, a gente sabe que a segunda proposição é falsa, que a gente acabou de ver aqui, ó. R é falso. A gente precisa saber agora qual é o valor lógico de Q. Gente, então, chegando aqui na proposição final, eu notei que eu fiz um erro, mas calma, não vai bugar a sua cabeça, não vai atrapalhar não vai atrapalhar em nada o seu raciocínio, tá bom? Reparem que nesse final aqui, ó, nesse início, na verdade, ele fala assim, se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, segue... Não, cadê? Se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. A gente descobriu que a faca não estava lá no dia 10 de outubro. Então, não é que a gente não pode determinar o valor lógico de Q, que também é falso. Como que eu sei disso? A gente sabe que Q é falso e R também é falso. Por que que eu sei disso? Vamos escrever a proposição aqui de novo. Se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta, que é o Q, e o martelo estava no celeiro, que é o R. Que é o R não, que é o T. Letra T. A gente sabe que a faca não estava lá no dia 10 de outubro. Então, tudo isso daqui, ó, é falso. Então, tanto a faca não estava na gaveta, quanto o martelo não estava no celeiro. Beleza? Agora que a gente sabe que a faca não estava na gaveta, vamos testar agora o argumento final do advogado. Vamos ver se ele estava certo ou se estava errado. Primeira proposição que ele falou é a mais importante. Se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Então, olha aqui. Se o cliente do cara, ele realmente fosse culpado, se aqui fosse verdade, então a faca tinha que estar na gaveta. Só que repara que ele falou, que a gente descobriu aqui, que a faca não estava na gaveta. Olha aqui, a proposição que, ó, a faca estava na gaveta. Ela não estava na gaveta, tá bom? Então, aqui é o seguinte, qual a conclusão lógica que a gente chega? Se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. A faca não estava na gaveta. Então, o cliente não é culpado. Portanto, meu cliente é inocente. Deem um prêmio para esse advogado com essa lógica perfeita que ele fez aqui, que ele realizou. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aqui. Eu tentei ser o mais breve possível, mas eu realmente não sei quantos minutos essa videoaula tem, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido muito. E vamos se ver aí na próxima videoaula. Vamos lá, vamos seguir em frente, que vocês vão dominar essa lógica formal. Vambora!